Imagine que o tempo é um rio que flui, levando consigo memórias, segredos e a essência de uma vida inteira. E se, em suas margens, um segredo fosse guardado por 4 décadas, esperando o momento certo para emergir, o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Preparem-se para conhecer a história de Helena e Daniel, um casal que viveu uma vida de aparências, onde um bilhete, escondido por 40 anos, tinha o poder de mudar tudo. Helena, com seus cabelos brancos como a neve, recém-caída e mãos marcadas pelas décadas de trabalho e carinho, sentou-se na velha cadeira de balanço da varanda. O sol do fim de tarde, em Sorocaba, tingia o céu de laranja e roxo, um espetáculo que ela havia testemunhado milhares de vezes. Ao seu lado, um baú de madeira escura, empoeirado e quase esquecido no sótão, esperava. Não era um baú qualquer. Era um portal para o passado, contendo lembranças de uma vida que ela e Daniel haviam construído tijolo por tijolo. Mas havia algo mais ali dentro. Algo que ela havia escondido até mesmo de si mesma. Um segredo que pesava em seu coração como uma âncora invisível. Há 40 anos, um bilhete, amarrotado e desbotado pelo tempo, jazia escondido nas profundezas daquele baú, intocado e intocado, assim como a verdade que ele guardava. Helena sentia um frio na espinha cada vez que sua mente flertava com a lembrança daquele pedaço de papel. Por que ela o escondeu? O que a impediu de revelar seu conteúdo a Daniel, o homem que ela amava mais do que a própria vida? Seria medo? Vergonha? Ou uma mistura de sentimentos tão complexa quanto a tapeçaria de sua própria existência? O baú emanava uma aura de mistério, convidando-a a desvendá-lo, mas ao mesmo tempo a assustava. Cada arranhão na madeira polida, cada mancha do tempo, parecia conter um pedaço da história não contada. Ela acariciou a superfície áspera, sentindo a textura da madeira envelhecida sob seus dedos. E em sua mente, a imagem do bilhete, com sua caligrafia familiar, flutuou. Um arrepio percorreu sua espinha. O tempo, esse ladrão silencioso de memórias, estava prestes a entregar o que havia guardado por tanto tempo. A vida de Helena e Daniel sempre foi um livro aberto para a pequena comunidade de Sorocaba. Um casal exemplar, de fé inabalável, que construiu um lar sólido, alicerçado no respeito e no amor. Tinham netos, que enchiam a casa de risadas, e bisnetos, que mal começavam a engatinhar. A rotina era a tranquilidade da aposentadoria, com as manhãs dedicadas à jardinagem, as tardes às conversas na varanda e as noites à leitura da Bíblia e às orações. Daniel, com seu jeito calmo e voz mansa, era o pilar da família. Um homem de poucas palavras, mas de um coração imenso. Ele vivia absorto em suas lembranças, muitas vezes resgatando histórias da juventude, dos tempos de plantação de café e da construção da casa onde ainda moravam. Mas Helena, apesar da serenidade aparente, carregava uma inquietação silenciosa em seu peito. O baú no sótão era um lembrete constante de que a paz em sua alma não era plena. Às vezes, durante as noites insones, ela imaginava o que Daniel faria, como reagiria ao segredo. Ela o amava profundamente, e a ideia de magoá-lo era insuportável. Mas o tempo estava se esgotando, e a verdade, como uma maré que avança lentamente, parecia inevitável. Ela observava Daniel, lendo seu jornal matinal, com as rugas de expressão marcando a testa, cada uma delas uma história vivida. Será que ele sentia que algo estava oculto? Será que, em seus momentos de devaneio, ele também se perguntava sobre os segredos que o tempo havia guardado? O dilema de Helena era um peso, um fardo que ela carregava sozinha, e a cada dia que passava, a pressão para desvendar o segredo aumentava. Ela sabia que precisava encontrar a coragem para abrir o baú e enfrentar as consequências, custasse o que custasse. Foi num domingo chuvoso, quando o cheiro da terra molhada invadia a casa e o som da chuva, batendo no telhado, convidava à introspecção, que Helena sentiu uma força inexplicável impulsioná-la. Daniel havia saído para sua caminhada habitual, mesmo com o tempo nublado. Um hábito que ele não abria mão. Era a oportunidade perfeita. Com o coração batendo descompassado, Helena subiu ao sótão.
A poeira dançava nos feixes de luz que entravam pelas pequenas janelas, e o cheiro de mofo e velhice preenchia o ar. O baú estava lá, imponente e silencioso, como um guardião de segredos. Ela hesitou por um momento, a mão tremendo ao tocar a tampa fria da madeira. Uma onda de memórias a invadiu. Imagens de um tempo distante, de uma Helena mais jovem, com sonhos e medos diferentes. Ela suspirou fundo, reuniu toda a coragem que lhe restava e abriu o baú. O cheiro de guardado, de objetos antigos, dominou seus sentidos. Camadas de panos de renda, fotos amareladas, cartas antigas, tudo cuidadosamente guardado, testemunhas silenciosas de uma vida. Ela vasculhou, sentindo a textura de cada objeto, até que seus dedos encontraram um envelope pequeno escondido sob um lenço de noiva. O envelope estava sem identificação, selado com um lacre de cera quase apagado. Era ele, o bilhete que ela havia guardado por 40 anos. Uma sensação de tontura a atingiu. Era como se o tempo tivesse parado, e apenas ela e o baú existissem naquele momento. Sua respiração ficou ofegante. O que aquele bilhete diria? Qual verdade ele revelaria? Com as mãos trêmulas, Helena retirou o bilhete do envelope. O papel, amarelado e fragilizado pelo tempo, denunciava sua idade. A caligrafia era pequena e delicada, mas inconfundível. Era a letra de sua irmã mais nova, Ana Lúcia, falecida há quase 30 anos. Uma dor aguda a atravessou. Ana Lúcia, sua confidente, sua amiga, sua companheira de todas as horas. O que Ana Lúcia poderia ter escrito que a fez esconder o bilhete de Daniel? Por tanto tempo, Helena respirou fundo e começou a ler, as palavras parecendo saltar da página e ecoar em sua mente. Cada linha era uma punhalada em seu peito. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, molhando o papel antigo. O bilhete falava de um segredo de Ana Lúcia, um amor do passado, um filho que ela havia tido antes de se casar e que fora entregue à adoção. O choque foi avassalador. Ana Lúcia nunca havia mencionado isso. Como Helena pôde não saber? A culpa e a tristeza se misturaram em seu peito. Mas o que mais a surpreendeu e a fez prender a respiração foi a última frase. Helena, este bilhete é para Daniel. Conte a ele. Este filho é dele também. O mundo de Helena desabou. Um filho, de Daniel, com Ana Lúcia. Sua mente tentava processar a informação, mas era demais. A revelação era um terremoto, destruindo as fundações de 40 anos de uma vida construída sobre uma verdade incompleta. Ela se sentiu tonta, o coração apertado, a respiração presa na garganta. Como aquilo era possível? Por que Ana Lúcia havia escondido isso por tanto tempo? E por que o bilhete só foi revelado agora? O que ela faria com essa verdade? As palavras do bilhete ecoavam na mente de Helena como um trovão distante. Este filho é dele também. A frase a perseguia, transformando a tranquilidade de sua casa em um campo de batalha interno. Por que Ana Lúcia havia esperado tanto para revelar uma verdade tão avassaladora? E por que ela, Helena, havia hesitado por 40 anos em entregar aquele bilhete a Daniel? As perguntas se amontoavam sem respostas. O dilema era esmagador. Contar a Daniel significava implodir a vida que eles haviam construído com tanto esforço. Significava confrontar uma traição, não dela, mas de alguém que eles amavam e que já não estava ali para se defender. A fé de Helena, que sempre foi seu porto seguro, parecia vacilar. Como Deus poderia permitir um segredo tão doloroso? A dor de Ana Lúcia que ela nunca soube, a angústia de um amor perdido e de um filho entregue, tudo isso se misturava à sua própria dor. Ela se sentiu traída pela irmã, pelo destino, pelo tempo. Mas, acima de tudo, sentiu-se culpada por ter guardado o segredo, por ter permitido que a mentira se enraizasse tão profundamente. O medo de Daniel a rejeitar, de vê-lo desapontado, ou pior, de vê-lo sofrer, era quase insuportável. Ela havia dedicado sua vida a ele, à família, e a ideia de destruir tudo era como um precipício à sua frente. As rugas em seu rosto pareciam se aprofundar, cada uma delas marcando a angústia que a consumia. Ela precisava de um tempo, de um sinal, de uma força que a guiasse. Daniel chegou em casa, o cheiro de chuva e terra grudado em suas roupas.
Ele notou o silêncio incomum, a ausência da melodia suave que Helena costumava assobiar. Encontrou-a na poltrona da sala, o bilhete amassado nas mãos trêmulas, o rosto banhado em lágrimas. O coração de Daniel apertou. Ele nunca a vira tão desolada. Sentou-se ao lado dela, preocupado. "O que houve, minha Helena? O que te aflige tanto?" Helena levantou os olhos marejados e a verdade ameaçou escapar de sua boca. Mas as palavras ficaram presas na garganta. O medo paralisou-a. Como ela poderia dizer a ele? Como poderia entregar-lhe um pedaço de papel que continha uma vida inteira de segredos, de mentiras, de um filho que ele nunca soube que existia? Ela tentou falar, mas apenas um soluço saiu de sua boca. Daniel a abraçou, apertando-a contra o peito. "Não se preocupe, minha querida. Conte-me o que for. Juntos encontraremos uma solução." As palavras de Daniel, tão cheias de amor e apoio, só a fizeram sentir-se ainda pior. Ela estava traindo a confiança dele, guardando um segredo que pertencia a ambos. Mas ao mesmo tempo ela temia a reação dele, a dor que a verdade causaria. Ela apertou o bilhete ainda mais forte, sentindo o peso das palavras em sua mão. O relógio da sala marcava os segundos, cada tic-tac, um lembrete do tempo que se esvaía. A verdade era uma bomba-relógio, e Helena era a única que sabia do pavio. O que ela faria? Revelaria o segredo e enfrentaria as consequências, ou continuaria a viver sob o peso da mentira? A decisão era dela, e apenas dela. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Helena. Ela observava Daniel com outros olhos, buscando sinais de que ele desconfiava de algo, mas ele parecia o mesmo, absorto em suas rotinas, sua tranquilidade inabalável. No entanto, o bilhete, guardado em seu bolso, queimava em sua pele, exigindo ser revelado. Ela sabia que não podia mais adiar. Aquele segredo não pertencia apenas a ela, mas também a Daniel. A cada olhar, a cada toque, a culpa a corroía. Uma noite, enquanto Daniel lia a Bíblia antes de dormir, Helena sentiu uma onda de coragem, ou talvez de desespero. Ela se ajoelhou ao lado da cama, com o bilhete nas mãos trêmulas. Daniel levantou os olhos, surpreso com a atitude dela. "Helena, o que houve?" Sua voz era suave, cheia de preocupação. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. "Daniel, eu preciso te contar uma coisa. Algo que eu guardei por 40 anos. Daniel largou a Bíblia, sentando-se na cama, o semblante sério. O coração de Helena batia descompassado. Ela estendeu o bilhete para ele, as mãos suadas. "Foi a Ana Lúcia quem escreveu. Ela me pediu para te entregar. Mas eu não tive coragem." Daniel pegou o bilhete, as sobrancelhas franzidas em confusão. Ele abriu o papel, as linhas amareladas e a caligrafia de Ana Lúcia, o transportando para um tempo distante. Helena observava cada movimento dele, cada expressão em seu rosto, sentindo o ar rarefeito no quarto. Era o momento da verdade, e ela estava prestes a testemunhar as consequências de seu segredo e do segredo de sua irmã. O silêncio era tão denso que ela podia quase tocá-lo, preenchido apenas pelo som de sua própria respiração ofegante. Daniel leu as primeiras linhas, seu rosto ficando pálido. As palavras "um amor do passado" e "um filho que ela havia tido" pareciam perfurar o silêncio do quarto. Ele leu até o fim, a última frase, o atingindo como um raio. "Helena, este bilhete é para Daniel. Conte a ele. Este filho é dele também." O papel caiu de suas mãos. Daniel fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua face, marcada pelo tempo. O choque foi visível em cada músculo de seu corpo. Um filho que ele nunca soube que existia, com Ana Lúcia, a mulher que ele tanto amava, sua cunhada, a irmã de sua esposa. As perguntas se atropelavam em sua mente. O silêncio foi quebrado por um soluço de Daniel. Ele abriu os olhos, que agora estavam marejados, e olhou para Helena. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma dor profunda, uma tristeza avassaladora. "Por que, Helena? Por que você me escondeu isso por tanto tempo?" Sua voz era um sussurro rouco, quase inaudível. Helena desabou em lágrimas, contando a ele sobre o medo, sobre a incompreensão, sobre a dúvida que a assombrava por 40 anos. Daniel a abraçou,
as lágrimas de ambos se misturando. Não era um abraço de acusação, mas de consolo, de dor compartilhada. O peso do segredo, finalmente revelado, era imenso. As lágrimas de Daniel não paravam. Eram um rio de tristeza, de luto por um filho que ele nunca conheceu, por uma vida que ele poderia ter vivido. Mas também eram lágrimas de compreensão, de perdão. A fé que os unia, tão abalada pela revelação, começou a encontrar um novo alicerce, mais forte, mais verdadeiro. A noite foi longa e repleta de conversas. Daniel, a princípio em choque, foi lentamente processando a informação. A dor pela perda de um filho, que ele nunca soube que existia, era palpável. Mas a tristeza não era acompanhada de rancor em relação a Helena. Pelo contrário, a revelação, por mais dolorosa que fosse, trouxe uma nova camada de intimidade entre eles. Eles conversaram sobre Ana Lúcia, sobre os segredos que as pessoas guardam, sobre a complexidade da vida. Helena explicou os medos que a fizeram esconder o bilhete, a incerteza de como ele reagiria, a vontade de protegê-lo da dor. Daniel, por sua vez, confessou que sempre sentiu que algo estava incompleto em sua vida, um vazio que ele não sabia explicar. Agora, a peça que faltava havia sido revelada. Eles se abraçaram, as lágrimas secando, substituídas por uma determinação silenciosa. Havia um filho lá fora, um filho que era parte deles, e eles precisavam encontrá-lo. A fé, que havia sido testada, emergiu mais forte, guiando-os na certeza de que havia um propósito para essa descoberta. A dor não os separou, mas os uniu de uma forma que 40 anos de casamento não haviam conseguido. A história de Ana Lúcia, que antes era um tabu, tornou-se um ponto de partida para uma nova jornada. A noite foi longa e repleta de conversas. Daniel, a princípio em choque, foi lentamente processando a informação. A dor pela perda de um filho, que ele nunca soube que existia, era palpável. Mas a tristeza não era acompanhada de rancor em relação a Helena. Pelo contrário, a revelação, por mais dolorosa que fosse, trouxe uma nova camada de intimidade entre eles. Eles conversaram sobre Ana Lúcia, sobre os segredos que as pessoas guardam, sobre a complexidade da vida. Helena explicou os medos que a fizeram esconder o bilhete, a incerteza de como ele reagiria, a vontade de protegê-lo da dor. Daniel, por sua vez, confessou que sempre sentiu que algo estava incompleto em sua vida, um vazio que ele não sabia explicar. Agora, a peça que faltava havia sido revelada. Eles se abraçaram, as lágrimas secando, substituídas por uma determinação silenciosa. Havia um filho lá fora, um filho que era parte deles, e eles precisavam encontrá-lo. A fé, que havia sido testada, emergiu mais forte, guiando-os na certeza de que havia um propósito para essa descoberta. A dor não os separou, mas os uniu de uma forma que 40 anos de casamento não haviam conseguido. A história de Ana Lúcia, que antes era um tabu, tornou-se um ponto de partida para uma nova jornada. A noite foi longa e repleta de conversas. Daniel, a princípio em choque, foi lentamente processando a informação. A dor pela perda de um filho, que ele nunca soube que existia, era palpável. Mas a tristeza não era acompanhada de rancor em relação a Helena. Pelo contrário, a revelação, por mais dolorosa que fosse, trouxe uma nova camada de intimidade entre eles. Eles conversaram sobre Ana Lúcia, sobre os segredos que as pessoas guardam, sobre a complexidade da vida. Helena explicou os medos que a fizeram esconder o bilhete, a incerteza de como ele reagiria, a vontade de protegê-lo da dor. Daniel, por sua vez, confessou que sempre sentiu que algo estava incompleto em sua vida, um vazio que ele não sabia explicar. Agora, a peça que faltava havia sido revelada. Eles se abraçaram, as lágrimas secando, substituídas por uma determinação silenciosa. Havia um filho lá fora, um filho que era parte deles, e eles precisavam encontrá-lo. A fé, que havia sido testada, emergiu mais forte, guiando-os na certeza de que havia um propósito para essa descoberta. A dor não os separou, mas os uniu de uma forma que 40 anos de casamento não haviam conseguido. A história de Ana Lúcia, que antes era um tabu, tornou-se um ponto de partida para uma nova jornada.
A busca começou discreta, com Helena e Daniel visitando arquivos antigos, conversando com parentes distantes, seguindo cada pista, por menor que fosse. A cada passo, a esperança crescia. E como um milagre, após meses de investigação incansável, eles encontraram seu filho. Um homem de meia idade, com os mesmos olhos de Daniel e o sorriso doce de Ana Lúcia. O reencontro foi emocionante. Lágrimas de alegria, de perdão, de redenção. O filho, que havia sido adotado por uma família amorosa, recebeu a notícia com uma mistura de surpresa e gratidão. Ele sempre se perguntou sobre suas raízes, e agora, no fim da vida, seus pais biológicos haviam aparecido. A família se expandiu, os netos ganharam um novo tio, e o amor se multiplicou. Daniel, ao abraçar seu filho pela primeira vez, sentiu um alívio imenso, um vazio que finalmente foi preenchido. Helena, observando a cena, sentiu que o peso de 40 anos havia finalmente sido retirado de seus ombros. O bilhete, que um dia foi um fardo, tornou-se um presente. A história de Helena e Daniel, marcada por um segredo doloroso, se transformou em um testemunho de superação, de fé e de um amor que transcende o tempo, a dor e os segredos. É uma prova de que a verdade, por mais difícil que seja, sempre encontra seu caminho, e que o perdão e o amor são os pilares mais fortes para qualquer família.